Bom dia, pessoal. Como que vocês estão? Lembra que na aula passada a gente falou sobre o sujeito, né, que é aquilo de quem a oração está falando, e a gente falou sobre três tipos de sujeito, que era o sujeito simples, o sujeito composto, né, o segundo tipo, e tinha também o sujeito oculto. Agora a gente vai falar de mais dois tipos de sujeito, o sujeito indeterminado e as orações sem sujeito. O sujeito indeterminado, ele é indeterminado, ele existe na verdade, mas ele é indeterminado, a gente não consegue saber quem é. É quando o sujeito não é expresso na oração, ok? Existem duas formas de fazer esse sujeito ficar indeterminado. Utilizando a terceira pessoa do plural, telefonaram para você hoje, estão te chamando. Se a gente fala isso, telefonaram para você hoje, quem telefonou? A gente sabe que alguém telefonou, tem um sujeito aí, mas a gente não consegue saber quem é. Então ele é um sujeito indeterminado. Ele existe, mas a gente não sabe quem é. Se a gente fala, estão te chamando, quem está chamando? A gente não sabe, né? Então esse é o sujeito indeterminado. Uma das formas de fazer o sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural. Tem a segunda forma, que é utilizando o pronome se junto com os verbos na terceira pessoa do singular. Precisa-se de empregados. Vende-se casas. Vamos perceber aqui. Se eu falo precisa-se de empregados, a gente sabe quem que está precisando de empregados? Não, a gente sabe que alguém precisa, né? Tem um sujeito aqui, mas a gente não sabe quem é, então ele é indeterminado. Vende-se casas. A gente sabe quem está vendendo a casa? Não, né? Mas tem alguém vendendo, então é um sujeito indeterminado. E o quinto tipo de sujeito é a oração sem sujeito, que não existe sujeito de fato. A gente já viu que tem o sujeito oculto, que ele tá lá, a gente sabe quem é, mas ele não aparece. Tem o sujeito indeterminado, que ele tá lá, mas a gente não conhece quem é. E tem as orações completamente sem sujeito. Essas orações, elas dizem respeito aos verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? São os verbos que expressam fenômeno da natureza, por exemplo, chover, trovejar, lapejar, né? Os verbos que dizem respeito ao tempo, faz 5 horas que eu fiz tal coisa, são 5 horas, então são as que a gente fala sobre o tempo, e o verbo haver. Exemplo aqui. Faz 3 anos que estudo nessa escola. Tem sujeito aqui, nessa oração? Faz 3 anos. Não, porque ele está falando do tempo, né? Faz 3 horas. Quem que faz 3 horas? Sei lá, não tem, né? Não tem nada que faz 3 horas. Há muita gente na praia. Então tem o verbo aqui, o haver, né? O há, mas não tem o sujeito. Há muita gente na praia, mas não tem o sujeito. Na minha família, deixa eu arrumar aqui. Na minha família, houve um caso parecido. Tem o verbo aqui, houve, mas ele tá falando de coisas, né? Tem o verbo haver de novo, que ele é impessoal, então não tem o sujeito. Se eu falar também, trovejou demais na noite passada, tem o verbo trovejar, mas ele não diz respeito a ninguém, então não tem o sujeito. Então são esses dois tipos que a gente precisa saber hoje.